Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. A nós, uma alegria poder conhecer os irmãos e que responsabilidade, primeira conferência missionária, né? Eu tive conversando com o pastor Rodrigo e já nos fez nos sentirmos em casa, né? E nós vemos o povo de Deus louvando, adorando e querendo, desejoso de levar este evangelho do Senhor Jesus aos quatro cantos da terra, até as extremidades da terra. Amém? Isso é missões. Então, para nós é uma responsabilidade, porque a primeira conferência missionária, né? Embora os irmãos, como o pastor Rodrigo já me falou também, vocês já têm feito missões, mas o plano que Deus tem para vocês é Ele que conhece. Ele é que sabe quantas conferências missionárias vocês terão aqui nessa igreja até a volta do Senhor Jesus. Amém? Nós não sabemos. Não compete a nós saber quando será, mas compete a nós sermos testemunhas do Senhor Jesus no poder do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Estou aqui com a minha esposa Andréia. Nós temos 2 filhos, que é o Samuel e o Daniel. Os 2 já se casaram, mas nós estamos em missões desde que nós não tínhamos filhos ainda, né? Desde muito novos, né? E agora já com os filhos grandes, já temos um neto, né? Então os filhos do Samuel e o Daniel. Samuel casou-se com a Gabriela e tem um filhinho que é o Elias, e o Daniel casou-se com a Madison e ainda não tem filhos. Mas nós, como família, temos buscado glorificar o nome do Senhor. Amém? E a missionária Andréia, aproveitando que ela está aqui comigo, né, ao meu lado, ela é uma serva do Senhor, né, e tem servido durante esse tempo. Nós, como o pastor falou, estamos aqui no Brasil esse ano de 2020, na verdade, nós fizemos planos para viajar ao Brasil 2 ou 3 vezes, e logo na primeira vez que nós viemos, no comecinho de março, até teve um evento da Convenção Batista Nacional, que foi de missões estaduais, lá na Igreja Batista do Povo, e nós chegamos e participamos daquele evento, e naqueles dias fechou tudo, né? Começou o isolamento, o afastamento social. Depois os voos foram cancelados. Nós estávamos com a viagem marcada em maio, de volta para a África. Na verdade, temos trabalhado a partir do Senegal, mas também alcançado outros países da África, como de língua portuguesa. Então, nós estivemos esse ano em Moçambique, e a nossa viagem em maio era para São Tomé e Príncipe e Angola. E aí a viagem foi cancelada. Mas isso a gente já está acostumado. Se é uma coisa que missionário sabe, é se adaptar. Amém? Missionário, você imagina, né? Tem que viver num outro país, num outro mundo, aprender outra língua. Então tem que aprender a se adaptar com coisas que não são convencionais. E essa pandemia não é convencional, né? Nem nós, nem nossos pais viveram nada semelhante a isso. Então nós estamos aprendendo a nos adaptar. E a Andréia, então, nesse tempo nós ficamos, logo foi em março, acho que em abril ou maio, como ela é enfermeira especializada em obstetrícia, ela já começou a trabalhar também, já está servindo no hospital lá em Bauru, né? E nós estávamos também servindo a nossa igreja enviadora de Pirajuí. Então nós estamos em Bauru, hospedados ali, mas servindo a igreja de Pirajuí. Havia um trabalho para a gente fazer ali, e nós estamos, com a graça de Deus, realizando. Então é com uma alegria muito grande que nós podemos ter esse encontro aqui hoje, com vocês. Que Deus abençoe grandemente. E hoje, como o tema da Jami, vou te passar a palavra para você saudar aqui, peraí. Chamado e compromisso. Então, como nós vamos estar hoje e amanhã, nós vamos poder desenvolver esse tema hoje,
falando sobre o chamado. Amanhã, sobre o compromisso. E aí nós vamos estar no domingo também com a igreja, mas aí já vai ser uma outra... Amém, obrigado, pastor. Então, vamos falar de chamado hoje. E essa foi uma das primeiras perguntas importantes que eu fiz para a Andréia. Eu com 19 anos, ela com 16, e nós servíamos ao Senhor fazendo evangelização. Eu já conhecia ela há uns 2 anos, 1 ou 2 anos, por aí, já tinha visto ela, e às vezes trabalhando e servindo e falando de Jesus aqui e ali, na cidade de Bauru. E aí um dia eu perguntei para ela assim, falei, Andréia, você tem um chamado missionário? Essa foi a pergunta que eu fiz. Aí ela olhou para mim e falou, eu tenho. Isso foi então no ano de 1990. Eu falei, então você quer casar comigo? Porque se ela dissesse que não tem chamado missionário, e eu tinha chamado missionário, então eu já ia dizer já ia saber que não dá certo. Porque como é que nós vamos caminhar junto se a gente não estiver indo para o mesmo lugar? Não é? Como andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Então, como ela disse que tinha um chamado missionário, então eu falei, então é um bom partido para mim me casar, se o Senhor quiser, e a gente ir para o campo missionário. Então eu vou passar a palavra para ela, dar uma saudação. Amanhã ela vai falar um pouco mais, ela vai contar mais uma história amanhã. Aliás, eu gostei muito, como vocês começaram o culto aqui hoje, a Rafaela começou contando uma história. Então nós temos trabalhado exatamente com o que a Rafaela fez aqui hoje, que é Rafaela, né? Eu estou conhecendo hoje, às vezes posso errar o nome, mas a Rafaela contou uma história, e é exatamente o que nós temos feito, que é trabalhar com oralidade, contar histórias da Bíblia. E amanhã nós vamos falar mais sobre isso, vamos falar sobre o compromisso no campo, no trabalho missionário, mas eu vou passar para a Andréia dar uma saudação. Graça e paz, irmãos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Missões está no nosso coração, no coração de Deus, e como o meu esposo falou, nós nos comprometemos com a missão desde crianças, E nesses anos todos a gente tem amado, vivido missões nas nossas vidas aqui, eu e o Celso, e também os nossos filhos. Nós chegamos na África da segunda vez, em 2009, no dia 1º de janeiro de 2009, com nossos filhos, e eles eram pequenos, eles tinham 10 e 11 anos, e o Celso disse assim, o que será que nós estamos fazendo, com nossos filhos? Porque realmente a África, vocês sabem, lá o desenvolvimento ainda... falta algumas coisas, e a gente pensando, será que a gente trouxe nossos filhos no lugar certo? Será que nós estamos fazendo a coisa certa? Mas a gente tinha certeza do chamado, então a gente ficou, pagamos um preço alto, de renúncia, e eu queria até perguntar para os irmãos aqui, eu vi o irmão orando e falando que aqui na igreja terá muitos missionários. Quem quer ser missionário está disposto a renunciar, está disposto, às vezes, a perder a própria língua, de não poder mais falar a própria língua nativa, tem que estar disposto a comer uma comida, às vezes, que não gosta, e comer, tem que ser como uma criança, aprender tudo de novo, porque quando você chega no país que você vai trabalhar, você está disposto a comer pimenta, se você não gosta de pimenta? Você está disposto a comer sentado no chão, com a mão, e às vezes uma poeira, uma areia cair em cima da sua comida? Você está disposto a ter que falar tchau, para os seus filhos irem embora estudar longe de você? E essas são as experiências que nós tivemos. Você está disposto, às vezes, a ficar doente com uma doença que tem lá no país, que é diferente, Você está disposto a pegar avião, viajar? Porque eu conheço gente que fala assim, eu morro de medo de andar de avião, Você está disposto a dormir no calor, sem energia elétrica, suando, suando, suando? Você está disposto, às vezes, de ter que orar bastante, para que Deus
mande, supra as suas necessidades e não ter que trabalhar, porque às vezes, né, o missionário que ele está lá no campo, como o nosso caso, muitas vezes nós queríamos, como o Celso falou, eu agora aqui estou tendo a oportunidade de trabalhar como enfermeira, mas lá no Senegal eu trabalhava como enfermeira, mas eu não ganhava salário como enfermeira. Então eu era voluntária nos hospitais, né? Eu sou voluntária, não era porque eu estou aqui há 1 ano, mas eu sou voluntária nos hospitais, eu não ganho lá para trabalhar. E às vezes até as pessoas me perguntam, mas como assim? Não, eu não ganho, eu vivo das ofertas. E aí, então, eu falo, o missionário tem que estar disposto a tudo isso, tem que estar disposto, às vezes, até de o seu filho casar e você não ir no casamento dele. Foi o que aconteceu com a gente esse ano. Nosso filho casou e a gente não pôde estar no dia do casamento do nosso filho. Mas eu falo para os irmãos, missões é tudo de bom, porque os irmãos nos convidaram para vir aqui. E eu já estava nem contando mais esse ano de ver os meus filhos, porque, por causa da pandemia e tudo mais, eu pensei, eu não vou ver mais esse ano nem os meus filhos e nem o meu neto. E isso dói bastante. Mas aí a gente veio aqui, né, aceitou o convite, né, de desafio de estar aqui com os irmãos. E, de repente, o meu filho Samuel vira para o meu esposo e fala, nós vamos para o Brasil, nós vamos ficar 2 meses aí com vocês, já que vocês não podem vir aqui. E eles estão aqui, chegaram hoje. Olha, hoje nós chegamos aqui e hoje nossos filhos chegaram aqui também. Então, Deus é tão bom, irmãos. Missões é difícil, é desafiante, mas é realmente muito bom, porque a gente vê todo dia a fidelidade de Deus nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu fico imaginando como é a primeira conferência missionária. Talvez muitos aqui, como também é comum, às vezes até em igrejas que têm já uma vivência missionária, muitos se perguntam, mas o que é missões? Que negócio é esse? Né? E dentro da igreja, às vezes tem gente que gosta, e tem gente que não gosta de falar de missões. Eu já, por exemplo, na nossa igreja, a igreja que eu pastoreei, como em Pirajuí, teve gente que falou, pastor, você fala muito de missões, eu não gosto. Né? Então tem gente que é sincera até, né? Não gosto, fala de missões. Né? E eu falei, mas irmã, a Bíblia fala de missões. Né? Agora, a palavra missões e missionário, nem sempre você vai encontrar na Bíblia. Porque a palavra missão e missionário vem do latim. Né? Mas a palavra apóstolo, por exemplo, você encontra. Né? Os 12 apóstolos de Jesus, os 12 apóstolos do Cordeiro. E o sentido da palavra apóstolo, quem ouve em grego, né? Porque nós temos muitas palavras que vêm do grego, a gente às vezes não sabe. Mas o simples sentido da palavra apóstolo significa enviado. E o que é um missionário? Missionário é alguém que é enviado para uma missão. Então, isso, de uma maneira simples, isso é um missionário. E, então, enviado, nós temos no grego apóstolo, né, que é alguém que foi enviado. Então, quando você diz o apóstolo Paulo, você também pode dizer o missionário Paulo. Se bem que o sentido de apóstolo também no Novo Testamento, prioritariamente, é aquele que foi testemunha ocular e que andou com Jesus. Esse foi o requisito para aquele que substituiria, entraria no lugar de Judas, que havia traído Jesus e se perdeu. E Paulo, então, ele diz que ele é um apóstolo nascido fora de tempo, nesse sentido de estar entre aqueles homens que estavam na liderança da igreja primitiva e que tiveram autoridade para escrever a palavra de Deus inspirada, que é o Novo Testamento. Nós temos pelo menos 13 cartas do apóstolo Paulo. Mas quando você lê as cartas dele, quando você ouve a história de Paulo, quando você aprende, você tem um exemplo do que é um missionário. Há muitos missionários na Bíblia. Há muitos. O primeiro, o maior por excelência de todos eles, é Jesus Cristo. Como disse um lema missionário, Deus tinha um único filho e fez dele um missionário.
Porque ele deixa a glória do Pai e ele vem e ele se humilha, ele se esvazia de si mesmo e ele desce, ele se torna um servo. Então isso é o espírito missionário. É alguém que vai e que desce, né, para salvar ou para abençoar aqueles que estão precisando. Essa é a missão da salvação. Então, Jesus é o missionário por excelência. Mas nós temos outros missionários, como nós temos Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Isso é missões. Nós temos Jonas, que foi um missionário desobediente, mas no final das contas ele teve que fazer aquilo que Deus queria. E tantos outros missionários, né? José também, que foi alguém que foi levado não pela sua própria vontade, mas serviu a Deus como missionário enviado por Deus na terra do Egito e se tornou o vice-governador do Egito. Também foi um missionário. Então, irmãos, há muitos missionários na Bíblia, mas o missionário Paulo, ele é aquele que está mais próximo a nós. Por quê? Desde quando Paulo foi enviado como missionário, há 2000 anos atrás, a igreja vem fazendo a mesma coisa, muito parecido. O que nós lemos a respeito de Paulo, as experiências que Paulo viveu, são muito semelhantes à nossa. Muito parecido. Nós vivemos como se fosse quase que na mesma época. Nós temos quase que os mesmos objetivos, exatamente. Então eu gostaria de falar nessa noite um pouco sobre o chamado e baseando na experiência do Paulo e também mostrando como a nossa experiência hoje pode ser muito semelhante à dele. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 26, quase no final dos relatos do livro de Atos a respeito de Paulo. O livro de Atos é um livro por excelência, o livro missionário da igreja. É o livro que ensina, é a nossa cartilha missionária. Quer fazer missões? Aprenda o livro de Atos, que é uma continuação, obviamente, do Evangelho de Lucas. Então, em Atos dos Apóstolos, você tem, pelo menos 3 vezes, o testemunho, a história da conversão de Paulo é relatada. Uma, o próprio Lucas relatando a história, e depois você tem Paulo repetidamente contando a sua história. E aqui é uma dessas vezes, quando ele foi preso em Jerusalém, e ele foi preso para não ser morto pelo seu próprio povo judeu, e agora ele está na cadeia, está aguardando ali, e ele apela para o tribunal romano de César, mas ali havia um rei, o rei Agripa, e ele queria ouvir o que Paulo tinha a dizer. Que homem interessante é esse, Qual é a mensagem, o que ele prega? Então Paulo começa a contar a sua história ao rei Agripa, no capítulo 26 de Atos, antes de ele fazer a sua viagem para Roma. Então aqui Paulo já era um missionário já tarimbado, ele já tinha percorrido a Ásia Menor, ele já tinha ido para a Europa, Grécia, em muitos lugares ele já havia estado, plantado muitas igrejas, e já havia feito as 3 famosas viagens missionárias de Paulo. E aqui, o que é que ele vai falar para Agripa, que é um homem que ainda não conhece a Jesus pessoalmente? Então eu vou ler a partir do verso 12, porque ele começa a contar quem ele era um religioso judeu e tal, mas no versículo 12, capítulo 26, ele diz assim: com isto em mente, ou seja, com o quê? Eu vou indo para Damasco para prender os seguidores de Jesus, levando a autorização dos principais sacerdotes lá em Jerusalém, e por eles comissionado, versículo 13, ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz do céu, ou melhor, no céu,
mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro você ficar dando coices contra os aguilhões. Versículo 15. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Verso 17. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Sim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Amém. Senhor, abençoe a tua palavra nessa noite, para que esta primeira conferência missionária, Senhor, seja marcada pela tua voz, pelo teu falar com clareza, pelo teu falar, Senhor Deus, com poder, para fazer, Senhor, com que esta igreja, tanto os que estão aqui presentes, ó Deus, fisicamente, como aqueles que estão acompanhando, Senhor, online, sejam impactados pelo chamado e pelo compromisso com a tua obra missionária, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, chamado. Aqui nós temos um relato do chamado de Paulo. É a história da conversão dele. Mas a história da conversão de Paulo se confunde com o chamado. Porque ele já se converteu e já foi chamado. Amém? Não teve algo distinto. Porque quem se converte a Jesus, não se converte apenas ao Salvador Jesus, mas se converte também ao Senhor Jesus. E, como um amigo meu, o pastor Valdecir Anacleto, ele escreveu um livro chamado Sim, Senhor, Iremos. Mas Pedro foi um dos únicos que conseguiu falar não, Senhor. Né? Pedro teve um momento na vida dele lá com Jesus, né, que ele disse, não, Senhor. Mas como é que você pode chamar alguém de Senhor e ao mesmo tempo dizer não para ele? Né? Quando ele te ordena a fazer algo, a única resposta que nós podemos dar é sim, Senhor. Então, Paulo, ele pergunta, quem és tu, Senhor? Quem é você? Aqui na nova versão Almeida, atualizada. Aliás, nova Almeida atualizada, é isso. Ele pergunta, quem é você, Senhor? E então ele diz, eu sou Jesus que você está perseguindo, a quem você persegue. E ele perseguia a igreja, julgando que Jesus estava morto. Mas agora ele está diante de Jesus vivo. E Jesus está então, agora ordenando, já diz, olha, fique em pé, porque eu vou te enviar, você vai ser meu missionário. Eu vou livrar você do seu povo e dos gentios, e enviarei você aos gentios. Então, o missionário é alguém que é enviado, primeiramente por Deus, mas ele também é enviado pela igreja. A própria igreja é enviada. Nós vemos aqui nesse texto com muita clareza.
Então eu me lembro que quando eu me converti também aconteceu algo muito parecido, porque eu estava ali orando a Deus e não sabia nada a respeito de missões, até que um dia eu conheci um missionário, que foi pregar lá onde eu estava. E eu me converti no Esquadrão da Vida de Bauru, que é uma comunidade terapêutica para pessoas dependentes químicos, dependentes de drogas, e assim era o meu estado dos 12 aos 16 anos de idade. Eu estava me perdendo, estava caminhando mesmo para uma situação de morte, ou quem sabe um dia de prisão, mas muito novo, com 15 anos, o Senhor Jesus me alcançou, e eu me converti. E eu estava até me lembrando hoje da minha primeira Bíblia, que os meus tios me presentearam. Eles eram da igreja presbiteriana e eu precisava de uma Bíblia. Eu não sabia nem o que era a Bíblia, não sabia nada. E eles me deram uma Bíblia, e eu tenho ela guardada até hoje. Aí eu estava dando uma olhada nela, na versão que ela tem, né, por conta de uns estudos bíblicos. Eu me lembro que eu estava ali, sentado, ouvindo o missionário Paulo Roberto Rezende, falecido já há uns 3 anos, esse irmão, ele falando da sua experiência missionária, quando Deus o levou para o Amazonas, para trabalhar com um missionário estrangeiro. E ele dizendo que ele não sabia inglês, né, não falava inglês, e no avião deram para ele um cardápio para ele tomar alguma coisa, mas estava tudo escrito em inglês. E ele pegou aquele cardápio e olhou, falou: rapaz, não sei o que eu vou pedir. Aí ele viu lá tea, falou: isso aqui eu sei o que é, isso aqui é chá, né? E aí então pediu para trazerem um chá, dentro do avião, indo para o Amazonas. E aí trouxeram para ele uma xícara com água quente e o sachê, né, um saquinho com chá para ele fazer a infusão. Mas ele era uma pessoa tão simples, né, tão sem conhecimento de vida, sei lá. Ele era muito novo, ele tinha vivido uma vida de marginalidade, né, de delinquência. Jesus alcançou ele dentro da cadeia, né? Ele já foi alcançado um pouco mais velho do que eu tinha sido, e eu ali com 15, 16 anos, sentando, ouvindo esse irmão dar o testemunho dele. E aí então ele falou que chegou a xícara de água quente e o saquinho, e ele não sabia o que fazer com aquilo. Então ele abriu o saquinho, né, e despejou o chá, né, dentro da xícara com água quente. E depois ele falou: e agora? Né? E ele disse que então ele tomou o chá e coou nos dentes, né? Normalmente, às vezes, ele comprava aquele saquinho e coava, né, o chá, né? Mas não tinha visto ainda que dentro de um saquinho. Isso deve ter sido lá pelos anos 70, por aí, sei lá, 60. E eu, com meus 16 anos, ali ouvindo ele falar, 1987, por ali, 88. E aí Deus falando comigo, porque ele estava pregando em Filipenses capítulo 1, versículo 6, quando Paulo, escrevendo para uma igreja também tão próxima dele, a igreja de Filipos, uma igreja que ele havia plantado como missionário, e que ele tinha uma relação íntima. Quer ver uma carta de amor, irmãos? Lê a carta de Paulo aos Filipenses. É uma carta amorosa, uma carta assim, afetuosa, né? E ele então dizendo para os filipenses assim: eu estou certo, eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em vocês, ele vai terminar essa obra até a perfeição no dia de Cristo Jesus. E aí, ele pregando sobre isso e dizendo que Deus tinha uma boa obra para realizar em nossas vidas. Eu posso dizer a mesma coisa para você nessa noite. Isso eu ouvi Deus falando comigo há 30 anos atrás. E hoje eu posso dizer que Deus tem feito uma boa obra na minha vida. Porque servir a Deus é andar nas obras que Ele já preparou para nós de antemão. Já estão preparadas. É só a gente obedecer. É só a gente dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando Isaías ouviu o apelo,
o clamor do coração de Deus pelo seu povo, pelo povo que ele queria abençoar, pelo povo que ele queria salvar. Então, naquela noite, o Espírito Santo falou comigo naquele dia. O Espírito Santo falou: Celso, se eu usei esse homem aí que você está ouvindo, eu posso usar você também. Porque eu estava dizendo para Jesus: Jesus, eu não sirvo para nada, o Senhor me salvou, obrigado, mas para que eu vou servir nesse mundo? Baixa autoestima. Mas o Senhor, então, falando comigo, dizendo: eu posso te usar, eu posso te dar a capacidade, eu posso fazer coisas que você nem imagina na sua vida. E assim eu consagrei naquele dia a minha vida para aquilo que o Senhor quisesse fazer. E logo eu percebi que havia uma necessidade no mundo. Porque, como diz o pastor John Piper, ele diz assim, no seu livro Alegrem-se as Nações, um livro que ele escreve sobre missões, muito bom, esse livro muito interessante. Ele fala assim: missões existe onde não há adoração. Porque a gente fala muitas vezes de campo missionário. E nós temos que entender o que é campo missionário, primeiramente. Porque às vezes o campo missionário, ele está muito perto da gente. Missões existe onde não existe a adoração. Então, quantos corações você conhece? Quantas pessoas que Deus ama você conhece, mas que não aprenderam a adorar a Deus? Você conhece alguém? Levanta sua mão se você conhece alguém, pessoalmente. Às vezes missões estão ali perto. Mas, irmãos, nós não temos ideia do que é alguns lugares do mundo. Porque aqui nós estamos vivendo essa pandemia, e a gente vê as dificuldades e tal. Irmãos, para nós que somos missionários, a gente não é querendo se gabar, mas a gente tira de letra isso aqui. Tirar de letra é um termo futebolístico, né? Como a gente é brasileiro, a gente sempre usa expressões do futebol, né? A gente tira de letra. Porque, como eu falei, o missionário, ele se adapta. Ele enfrenta situações. A Andréa falou um pouco sobre isso aqui. Então, quando nós vemos o que o Brasil tem hoje, que é um celeiro de missões, é uma igreja em cada esquina, mas nós temos problema porque tem muita igreja que desvirtuou o evangelho. Bom, onde tem igreja sempre vai ter isso. Até Paulo tinha também esses problemas quando ele escreve aos Filipenses, ele fala sobre isso. Mas nós temos igrejas, nós temos recursos, nós temos gente. A gente prega o evangelho aqui e a gente vê gente se convertendo de baseada. Agora, tem lugares no mundo, como por exemplo, você pode sair ali do Senegal e você vai cruzando a África Ocidental, indo mais ao norte, a África do Norte, passando pelo Oriente Médio, e você pode ir para a Ásia ou voltar pela Turquia, e você pode praticamente não encontrar igrejas nativas. Muito poucas, ou nenhuma você encontra. Você vai encontrar igrejas estrangeiros, porque hoje nós vivemos num mundo chamado mundo globalizado. Então há igrejas de estrangeiros em todo lugar. Eu estava aqui vindo para São Paulo hoje, vindo do interior, e lembrando do trânsito da cidade de Dakar. Porque eu nunca morei em Dakar, na capital do Senegal. Sempre moramos mais para o interior. A gente é gente do interior mesmo. Você vê que nem lá a gente quis morar na capital, né? Mas Dakar, se você olhar se você perguntar para o Google, ele vai dizer que tem uns 2 milhões e tantos de habitantes. Mas o pessoal que mora lá, eles falam que tem uns 6 milhões. É interessante porque as estatísticas lá são meio complicadas. É muita gente que não é nem registrada. Nasce e não é registrada. Daí o pai fala assim, vamos ver se vai viver, para a gente registrar. Então, vamos aguardar. E tem uns, eu conheci muitos adultos, a gente convive com muita gente lá, que até hoje não é registrado. Não tem registro de nascimento. Aí o filho vai para a escola
E o filho também vai estudar, alguns vão para a escola, né? Porque também muitos nem para a escola não vão. A gente trabalha com o povo fulani, ou o povo fula, em português fala-se muito em fula. E fulani é um termo mais inglês, né? Do povo. E o povo fula é um povo que é 100% muçulmano. 100%. Né? Tem alguns fulas que, quando a gente fala assim, mas você sabe que existem fulas que seguem Jesus. E tem muitos que falam assim, eu não acredito, isso não existe. Né? Então, missões existe onde não existe adoração, irmãos. Lembre-se que o John Piper falou. Eu tive aqui, quando eu estava aqui em São Paulo, justamente foi em março, que eu estava falando para os irmãos, vim aqui em São Paulo participar da conferência que teve, e depois eu fui ministrar lá na Igreja Batista do Povo em São José dos Campos, do nosso amigo pastor Cláudio Eli. Né? E eu andando ali pela 25 de março, né, encontrei pelo menos uns 2 fulanes ali, uns 2 fulas ali, né? E um deles, eu perguntei para ele assim, falei, escuta, você é da onde e tal? Ele falou, eu sou de Guiné-Conakry. Então, eu sei que vocês têm a bandeira de Guiné-Bissau ali, né? A bandeira de Guiné-Bissau. Então, você tem, Guiné-Bissau fica entre o Senegal, ao norte, e Guiné-Conakry, por isso chama Guiné-Bissau e Guiné-Conakry. Guiné-Bissau fala português oficial, e Guiné-Conakry fala francês. Mas eu conversando com esse moço em pular, que é a língua dele, eu falo a língua dele, a língua materna. Né? Então ele se chama Bari, Mohamed Bari, e já pelo sobrenome você já sabe quem é a pessoa, você já sabe, então tal, você é fula e tal, né? E aí eu fiz uma pergunta para ele assim, falei, escuta, você já conheceu na sua vida algum fula que segue Jesus? Aí ele parou, pensou, ele falou, eu acho que eu conheço uma pessoa. Então, irmãos, a realidade que nós temos no Brasil não passa perto de uma realidade como do povo fula. Mas no Senegal tem várias igrejas em Dakar. Mas quando você vai nessas igrejas, você tem Mancanha, você tem Serê, você tem o povo Diola, você tem Mandiaque, né? Alguns Mancanha, Mancanha eu já falei, né? Mas você não tem fulas, porque eles não se misturam com os cristãos. Eles têm uma outra cultura. Então, dentro de um mesmo país, você tem várias culturas. Então, quando eu entendi isso, irmãos, eu orava por missões, estava orando pelos países, né? Então, esse negócio de pôr o povo para orar por missões, né? De trazer missões para a igreja, isso dá trabalho depois, viu, pastor Rodrigo? Dá trabalho mesmo, não tem jeito. E aí, eu consagrei minha vida ao Senhor para missões. Eu falei, se então nesses povos, nesses países que precisa de testemunho, porque aqui você olha para um lado, você olha para o outro, e está todo mundo já evangelizado, né? Não está todo mundo convertido. Mas a nossa missão não é converter as pessoas. A nossa missão é contar a nossa história com Jesus. E esse é um dos pontos também que eu quero chamar a atenção aqui na história de Paulo. Porque Paulo, o que é que ele faz aqui, né, nessa história, né, no contato que ele tem com o rei Agripa? Ele fala de filosofia para Agripa? Não. Ele vai tentar fazer bonito para Agripa? Ele vai falar das obras sociais que ele fez? Não. Ele vai contar a sua história com Jesus. Como é que foi a sua experiência com Jesus? Porque a nossa história com Jesus, ela é a história do Evangelho. Você entende isso? Ou seja, como é que eu vou evangelizar? Eu não sei evangelizar, pastor. Como que não sabe, irmão? Conta a sua história com Jesus. É assim que evangeliza. Se você é salvo no Evangelho de Jesus, é só você contar a sua história direitinho,
que a sua própria história evangeliza. E é isso que a gente tem feito. Quando a gente fala de oralidade, também parte da sua própria história. Paulo, você vê aqui a mesma coisa que acontece na vida daquele homem endemoniado, que Jesus atravessa o lago, passa por uma tempestade, e quando ele desce do barco, o que é que ele encontra? Um homem endemoniado, que vem correndo na direção dele, gritando: "Ah, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, por que vieste me atormentar?" Porque Jesus tinha dito para aquele demônio: "Saia desse homem." E quando ele chega, ele se joga aos pés de Jesus. Era um homem que as pessoas prendiam ele com correntes. E ele quebrava as correntes, ele esmagava as algemas. E ele se cortava com pedras. E ninguém podia com aquele homem, ele vivia dia e noite gritando pelo cemitério. E quando ele então está ali diante de Jesus, Jesus pergunta para ele: "Qual é o teu nome?" E ele diz: "O meu nome é multidão, porque nós somos muitos dentro desse homem." Legião. E então eles começam a implorar para Jesus para não mandar eles para longe. E ali havia uma manada de porcos, né, sendo apacentada pelos seus cuidadores. E então os demônios pedem para Jesus deixar que eles entrem nos porcos. E Jesus dá a permissão. Então aqueles demônios saem de dentro daquele homem e entram dentro dos porcos. E os porcos ficam doidos e começam a correr e se jogam num precipício que tem lá o mar da Galileia, o lago, onde Jesus tinha acabado de chegar com o seu barco. 2.000 porcos se afogam. Os porqueiros que estavam lá cuidando, eles ficam assustados com aquilo. E eles então correm contando nas vilas e nas cidades o que tinha acontecido. Dali a pouco veio um monte de gente para ver. Que negócio é esse que chegou aqui na nossa terra? Quem é esse homem? Quando eles chegam, o homem está vestido, em seu juízo perfeito, sentado e ouvindo Jesus falar. E eles ficam mais assustados ainda, quando eles veem, porque todo mundo conhece aquele homem. E então, eles chegam para Jesus e mandam Jesus embora. Falam: "Vai embora", por causa do medo que eles têm. Então, Jesus entra no barco para ir embora. E o homem que tinha sido endemoniado, possuído pelos demônios, ele vai até Jesus e ele diz: "Senhor, deixa eu ir contigo. Deixa eu te seguir." Mas Jesus fala: "Não, vai e conta para os seus familiares, para os seus amigos, como Deus foi bom com você e as maravilhas que Ele fez por você. Conta tudo que Ele fez por você." Então aquele homem foi por todas as cidades, contando tudo o que Jesus tinha feito por ele. Essa é a história, irmãos. Então, veja, esse homem se tornou um missionário. Já se converteu, já é missionário. Amém? Quem aqui é convertido a Jesus? Levanta a mão. Então você já é um missionário, irmão. Você já tem uma missão: contar a sua história. A história daquele homem, assim como a história de Paulo, ela tem 3 partes. O que ele era antes, o encontro que ele teve com Jesus e como ele se tornou depois. Quando Marcos escreve essa história, no capítulo 5, ele segue exatamente esses 3 pontos. Pode ver lá a história, depois você vai ver na sua casa. Marcos capítulo 5. E você vai ver as 3 partes da história. E várias vezes Paulo vai contar exatamente a mesma coisa. Ele fala o que ele era antes, como ele encontrou com Jesus e o que ele se tornou depois. Então, irmãos, o nosso chamado está aí. O chamado é dizer: "Sim, Senhor." O que é que ele disse para Agripa? Ele fala assim: por isso, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Amém? Eu não fui desobediente.
Eu obedeci. E muitas vezes a obediência, a Andréia falou um pouco sobre isso aqui, às vezes obedecer ao Senhor no chamado missionário requer renúncia. Bom, mas todos nós, todo crente foi chamado para renunciar. Você é chamado para renunciar ao pecado. Você é chamado para renunciar ao seu egoísmo, à sua própria vida. Jesus falou, quem quer salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai salvá-la. Então, já converteu e já é missionário. A pergunta agora a ser feita é, qual é o seu dom? Por isso que a igreja, irmãos, todo mundo na igreja, cada membro, se você é membro de uma igreja, se você é membro do corpo de Cristo, você tem que saber responder qual é o seu dom. Porque o apóstolo Paulo mesmo diz que o dom de Deus foi dado a cada um de nós. Então não existe nenhum crente sem dom. Amém? Está lá em Efésios capítulo 4, está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Todos receberam dons. Jesus deu dons a todos. A questão é saber qual é o seu dom e aonde você vai servir. Então, para terminar, irmãos, para concluir, o último versículo que nós lemos, ele é muito interessante. Se você quiser confirmar na sua Bíblia enquanto eu falo aqui, é o versículo, o último que nós lemos foi o 20. Olha o que Paulo então ele diz. O 19, ele diz, assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia e também aos gentios ou às nações. Pode ser gentios aqui significa nações, aqueles que não são judeus, aos povos, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. O que me chama a atenção no versículo 20, irmãos, é que ele volta, ou ele faz uma repetição ao versículo chave, ao versículo central do livro de Atos, que você deve bem conhecer, que é Atos 1:8, quando Jesus diz, primeiro ele fala no 6 e 7, vocês não precisam saber no 7, quando é que o reino de Israel será restaurado, porque é isso que eles queriam saber. Eles queriam fazer pergunta de escatologia para Jesus. Mas Jesus falou, vocês não têm que saber isso, porque isso compete ao Pai, à sua autoridade. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E vocês vão falar de mim, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E esse versículo faz uma repetição. Veja bem como é interessante. O escritor, Lucas, ele vai trazer essas palavras, porque Paulo estava indo para onde? Para Damasco. Ele era de Jerusalém, ele vivia em Jerusalém naqueles dias, mas ele estava indo para Damasco, para perseguir a igreja. Então ele entra em Damasco, e ele fica ali esperando, até que Ananias vem e ora por ele, ele é batizado, e ele já começa a falar de Jesus em Damasco. Então, a obediência ao chamado começa onde você está. Você começa a falar de Jesus. E você não deixa de ser quem você é. Você não deixa a sua identidade. Se você é médico, você fala como médico, mas você fala de Jesus. Se você é professor, você é uma testemunha de Jesus, um professor que testemunha de Jesus. Não quer dizer que você tem que falar dentro da classe de aula o tempo todo, mas você é alguém, você é você tem um amigo, você tem um vizinho, você começa a falar de Jesus. Essa é a obediência. Então Paulo depois vai e diz, eu falei também em Jerusalém, depois eu falei na Judeia, e nós sabemos a história. Paulo depois foi para Antioquia, quando Barnabé o levou, foi procurar lá em Tarso, trouxe ele para Antioquia, e dali
eles foram enviados, ele e Barnabé foram enviados para as nações. Capítulo 13 de Atos, famoso capítulo 13, né? Então, ali se cumpre, então, esse chamado do Senhor Jesus na vida de Paulo. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, então, para que o Senhor esteja confirmando nas nossas vidas o nosso chamado. Te convido a ficar em pé um pouco. E você ouviu nessa noite que todo crente tem um dom. Qual é o seu dom? E depois que você identificou o seu dom, aonde é que o seu dom se encaixa? Aonde é que Deus quer colocar você? Não tenha medo. Deus é fiel. Agora, a igreja, esse chamado não é só para alguns. Se eu fizesse, a Andréia fez até a pergunta aqui nessa noite. Igreja, quem é que vocês vão enviar para as nações? Como nós vimos aqui. Quem dentre vocês está disposto a ir? Feche os seus olhos, vamos orar, perguntar isso ao Senhor. Senhor nosso Deus, Espírito Santo, nós podemos estar com o nosso coração aberto aqui nessa noite. Nós não temos medo, Senhor, porque nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Teu chamado. Nós confiamos de que toda a autoridade te foi dada nos céus e na terra. Nós temos plena convicção que Tu estás conosco até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. O fim dos tempos ainda não chegou, portanto, Teu Espírito está aqui nessa noite. A presença do Senhor Jesus Cristo é real entre nós. Aquele que recebeu todo o poder nos céus e na terra, e disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem eles tudo o que eu ensinei para vocês e batizem eles. E eu estou com vocês até o fim dos tempos. Ó Deus, quem irá nessa noite? Quem vai dizer sim, Senhor? Eu vou. Sim, Senhor. Como eu estava naquele dia lá, em 1987, ouvindo o pastor Paulo Roberto Rezende, missionário, falar da sua experiência. E eu disse: eis-me aqui, Senhor. Quem aqui nessa noite? Vamos orar, irmãos. Eu quero orar por você que o seu coração está ardendo. E você simplesmente diz: Senhor, conta comigo. Eu sou teu servo. Eu vou te servir aonde o Senhor mandar. E a igreja vai te abençoar. A igreja vai dizer amém. Porque a igreja também serve ao mesmo Senhor. E a igreja vai estar contigo. A igreja não vai te abandonar, não vai te deixar sozinho, mas vai te abençoar no nome de Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus, queremos orar nessa noite, Pai, e abençoar esses irmãos que o Senhor está separando, Senhor. Que o Senhor está falando, ardendo o coração. Confirma, Senhor, o teu chamado. Confirma, Senhor, aqueles que o Senhor está, ó Deus, falando poderosamente, Senhor. Aqueles que não amam a sua própria vida, mas amam o Senhor acima de tudo. Amam o Senhor em primeiro lugar. Que o Senhor confirme, ó Deus, com o fogo do altar, com a brasa do altar, como o Senhor fez, ó Deus, tocando nos lábios do profeta Isaías. Aleluia, Senhor. Queima mesmo, Senhor, e confirma. E que esta igreja, Senhor, seja também marcada pelo Teu Espírito Santo e pela Tua santa palavra, nesta primeira conferência missionária. Que haja, Senhor Deus amado, fruto deste dia, desta noite, Senhor, deste final de semana que a Tua igreja separou para Te ouvir, que a Tua igreja separou para santificar, porque missões é coisa santa, Senhor. Missões é coisa do altar de brasas.
Missões é coisa do altar de Deus. É coisa de vidas consagradas. É coisas de vidas entregues diante do Senhor. É o que nós oramos e abençoamos o teu povo em nome de Jesus. Amém.